Do que você não gosta de falar, Mauro? Nada. Eu acho que eu não tenho nenhum tabu, nem sobre a minha vida pessoal, e nem sobre qualquer outro tipo de assunto que eu realmente não gosto de falar. Não, que eu desconheço um assunto que eu não gosto de falar. Qual que é seu assunto preferido no momento? Bom, aí também é bastante genérico, né? Porque eu já falei desses assuntos de interesse, que seguidamente eu estou flutuando entre um e outro. Tem algumas coisas que eu gosto também de pesquisar, gosto muito de fazer na parte mais técnica, de criar coisas usando tecnologia. É uma coisa que eu realmente gosto, sentar na frente de um computador, ou mesmo com papel e bolar alguma coisa usando tecnologias já existentes, mas de forma diferente, é uma coisa que eu adoro fazer. Agora, quanto a assunto de interesse, é um pouco complicado, porque nem sempre eu tenho companhia para conversar sobre todos esses assuntos, né? Muitos desses assuntos que eu vejo neurociência, eventualmente eu falo com os amigos algumas coisas que possam ser interessantes, que eu tenha visto há pouco tempo, de algum livro que eu esteja lendo, mas, mas não falo muito porque não tenho círculo de amizade que ache isso tão interessante, né? Pode se tornar chato, né? Tu ficar toda hora trazendo coisas. Então, eu tento dosar isso, né? Eu não convivo com alguém, um grupo de pessoas assim do mundo acadêmico, por exemplo, que poderia talvez interessar mais sobre esses assuntos que eu falei que eu tenho interesse. Então, os assuntos esses que mais me interessam no momento são esses mesmos que eu te falei, são a partir de ciência, neurociência, alguma coisa da história, geografia. Você comentou comigo esses dias que você está construindo o espaço indie e você está pesquisando. Você comentou agora, né, que é um gosto seu aí descobrir usando a tecnologia para você está mobiliando, né, criando os móveis dentro desse espaço, uma Sim, cabana. Não é bem uma cabana, é uma cabana ou não é uma cabana, é, Mauro? Não. é mais ou menos isso. É uma cabana pequena, portátil. São ideias, são ideias assim que faz tempo que eu tenho muito mais projetos, né, 99% no papel do que é possível executar, né? Então, isso aí era um conjunto de várias ideias que eu juntei e tô fazendo, assim, digamos, um projeto, como eu gosto de dizer, autoral no sentido, eu gosto de fazer tudo diferente, tudo personalizado, digamos assim, né? Não é uma coisa do outro mundo, não, é uma coisa tudo possível, pode ter aparecido, mas eu sempre tomo cuidado para não copiar, né? Para tentar sempre criar alguma coisa diferente em qualquer área que seja, né, que eu vou fazer. Então, sim, estou fazendo essa espécie de cabana. Eu acho Na isso verdade, é para as visitas, né? Tu está convidada, você está convidada lá. Quando vier para o Rio Grande do Sul, Você você sabe que pode eu vou. conhecer. Eu imagino como vai ser a fila. Vamos ter que agendar com antecedência. Você costuma falar o que pensa? Costumo, né? Até demais, talvez. Isso eu acho que sempre foi uma característica minha. Sabe aquele livro Inteligência Emocional, né? Eu já li ele há um tempo atrás. Eu nunca tive. Quem tem inteligência emocional é aquelas pessoas que dominam tudo à sua volta. Eu sempre fui aquela pessoa que não percebia o que tinha por detrás das falas e sempre falei o que eu pensava, né? Sempre, assim, bastante seco. O que é o oposto da política, na minha opinião, né? Hoje eu consigo entender melhor, bem melhor isso,
ao longo da vida a gente vai aprendendo, né? Mas continuo falando sempre, custe o que custar aquilo que eu penso. Mauro, o que que te faz brilhar os olhos? Puxa vida, muitas coisas, eu não... Aí vamos ter que ser bem seletivos, assim, porque tem uma gama muito grande de coisas, né? Mas dois exemplos disso, eu acho que tem, vou dar dois exemplos que são bem distintos. Um são a própria a natureza, sabe? Quando eu tenho acesso quando eu tenho a possibilidade de estar no mais profundo possível, assim, num local com belezas naturais, assim, isso me desperta alguma coisa, me faz brilhar os olhos. Então, a natureza selvagem, digamos, é uma coisa que me faz brilhar os olhos. E outra coisa, já mais no aspecto humano, é quando eu vejo pessoas simples dentro do seu dia a dia, fazendo coisas assim, desapercebidamente para todo mundo, mas fazendo coisas incrivelmente boas para outras pessoas, sabe? Isso me toca muito, né? E eu vejo, às vezes, isso no dia a dia. Tem um exemplo que às vezes eu falo, né? Que me marcou muito, só para ilustrar isso. Uma vez eu fiz parte do Rotary. Eu achei que poderia contribuir para uma questão de filantropia, coisa e tal, coisa que depois eu vou explicar até o final dessa história, tu vai ver que eu saí do Rotary depois de um tempo, porque o Rotary Clube tem muitas reuniões, e a gente faz reuniões toda semana, tudo isso, falando muito. E um dia eu fui, era um inverno lá, inverno, frio, e eu estava em Santa Maria, cidade aqui do lado, e na volta, aqui para Itaara, eu parei, eu acho que eu tinha feito alguma atividade física lá embaixo, e eu parei é um X desses de carrocinha, que tinha num lugar bem isolado da cidade, era quase na saída para Itaara. E eu parei ali para pegar alguma coisa que depois eu ia subir, e eu tinha mais tarde uma reunião do Rotary, ou a reunião do Rotary, acho que foi no outro dia, né, foi no outro dia, mas tudo bem. Daí eu cheguei ali, parei, e um frio danado, fiquei dentro do carro, tava com o aquecedor, fui lá, pedi o que eu queria, e fiquei esperando no carro. Daí, enquanto eu tava esperando, tava deserta a cidade, porque tava muito frio aquele dia, aquela noite. De repente chegou uma mulher, assim, devia ter uns 30 e poucos anos, super mal agasalhada, assim, sabe? De chinelo, de dedo, uma calça que não cobria, só até pouco depois do joelho, assim, fininha, e com uma blusinha de nada, assim. E eu sei que ela chegou ali e, e ficou um tempo ali, assim. De repente eu vi que ele pegou umas salsichas, assim, não sei o quê, um conjunto de salsichas, deu para ela, foi lá, abriu uma, um compartimento ali da carrocinha dele, pegou um coisa cheia de pão, assim, fechado, daqueles pão de X não, era de cachorro-quente, e deu aquela salsicha, aquele troço para ela, ela pegou e seguiu, foi embora. E aí eu me dou com essa pessoa. Quando eu fui buscar o X, eu perguntei, não, mas quem era aquela super mal agasalhada nesse frio de rachar? E ele, não, pois é, tu vê essa coitada aí, mora aí, tá desempregada, acha até que tem AIDS, né? Ele falou, né, que tem HIV, alguma coisa assim, e eu, chegar aí, num frio desse, louca de fome, peguei e dei ali, azar, salsicha e tal, que não vai, e uns pães ali, que hoje, com esse frio, eu não vou usar tal. E aí aquilo me tocou muito, assim, na hora, né, e aí, um dia depois disso, eu pedi a minha renúncia do Rotary, porque eu cheguei lá e falei, putz, nós estamos aqui vindo não sei quanto tempo, nós estamos gastando, já, se nós somássemos tudo que a gente já gastou, na própria aqui, na janta, porque a gente se reunia e jantava, e bebia, e conversava, e a gente
soma tudo isso aqui, a gente já gastou um monte de dinheiro e a gente nunca ajudou ninguém, nada. Só conversamos, na verdade, estamos só trocando aqui ideias. É muito agradável, é ótimo, gostava. Eu falei, eu adoro estar aqui, conversar com todos vocês, mas eu entrei achando que a gente realmente ia tentar achar meios de ajudar outras pessoas. E esse cara, sozinho ali, na carrocinha dele, fez muito mais do que nós fizemos nós com um monte de dinheiro fizemos num ano inteiro. Então, aquilo foi a gota d'água, sabe? Então, esse tipo de coisa, pessoas que não estão sendo vistas, que não têm intenção política, não, mas simplesmente fazem porque é algo inerente, né? É algo que sentem que devem fazer. Isso me toca, isso me brilha os olhos. Na filosofia clínica se diz que se faz o bem simplesmente pela moral, né? Simplesmente porque é ético e pronto, né? Sem Exato. algo a mais, né? Não, sim, isso acontece, a gente vê, acontece em todo local, mas infelizmente nem sempre, né? Mas acontece. É importante a gente estar atento também para ver, porque as coisas boas, né? A gente está muito acostumado, nós chama atenção as coisas ruins, mas tem muitas coisas boas que a gente tem que estar atento para perceber, né? E para nos Sim, inspirar muitas vezes. Né? sim. Como que você gosta de viver a vida, amor? Puxa vida, também é uma pergunta que poderia ficar bastante tempo falando, mas vou tentar resumir. Eu nunca pensei sobre isso, porque a gente vai direcionando, mas, mas eu acho que eu gosto de viver a vida de uma maneira equilibrada, digamos assim, né? Nem tão séria e nem é, tão só nem tão séria e nem me Tão faltou solta? agora a palavra, Tão nem tão solta? Tão. solta. Exato, não levando o controle. Eu acho que isso é importante, a gente ir direcionando para que lado vai a nossa vida através das nossas através das nossas decisões, tomar muito cuidado com isso. Mas eu gosto de viver de uma maneira mais saudável possível, leve-se em conta, afinal, né? Saúde, com certeza, se a gente for analisando para trás, a gente vai chegar num momento em que a saúde é a coisa mais importante para a nossa vida, né? A gente só percebe isso quando a gente não está saudável, daí a gente percebe o quanto que é importante isso. Então, eu tento mais me alimentar e viver da maneira mais saudável possível, mas sem ser radical nisso, né? Tem que ter as exceções, tem que ter a confraternização, tem que ter a festa. Então, eu procuro mesclar o melhor possível isso. Né? Acho que isso né? Mesclar também a questão do intelectual, de tu buscar ler um livro, tu buscar pensar sobre as coisas, mas em outros momentos é um momento de falar bobagem com os amigos, só bobagem. É, e, e a mesma coisa sobre a questão eu gosto tanto de fazer coisas físicas, por exemplo, ir lá e fazer, pegar ferramentas e montar, que isso não é uma coisa tão intelectual, porque, a não ser na parte de projeto, mas depois que chega lá, é uma coisa quase que física, mecânica, mas só isso me deixa insatisfeito, né? E se eu ficar 24 horas só a parte intelectual, chega um momento que também me deixa satisfeito. Então, eu estou aprendendo, acho que mais uns 100 anos eu vou aprender, chegar na excelência, mas eu tento sempre mesclar essas coisas, né? Eu acho que de uma maneira, eu considero bem satisfatória no momento, mesclar essa atividade intelectual com atividades físicas e essas atividades mais relaxantes também. Né? Uma das coisas que eu adoro, que eu aprendi também, digamos, um ponto bastante importante na minha vida
é a dança. Agora a gente não tem como fazer isso por causa da pandemia. E eu sinto uma falta incrível. Então, no final de semana, eu adorava. Acho que isso é dos meus pontos de equilíbrio, porque quando tu sai, quando tu dança, tu não consegue pensar em nada, tu não consegue. É uma coisa totalmente motora e emocional. E aí, tu, não importa qual é, acho que não tem nada nenhuma atividade que eu conheça na vida que possa fazer tu esquecer o teu estresse, tuas responsabilidades, mais do que isso, porque tu tá se movimentando, tu tá sentindo, porque tem uma emoção, tu tá criando, é uma coisa da criação, e aí não tem como, tu não pensa em mais nada naquele momento, ou tu não tá dançando de verdade, mas se estiver dançando de verdade, tu esquece. Então é uma atividade que eu acho incrível, é interessante para manter o equilíbrio, pelo menos para mim, porque envolve uma série de coisas. Interessante isso que você comentou do equilíbrio, né? De uma coisa ou outra. A gente vive de uma forma a satisfazer o momento, mas a gente não, às vezes não consegue se preparar, vamos dizer, né, para depois. E quando a gente vive de uma forma equilibrada, sempre parece que a gente vai tendo esse preparo, parece, né? Eu me lembrei de uma entrevista que eu estava fazendo esses dias com a Mari, e ela comentou que está passando uma situação delicada, difícil, porque ela comentou do irmão. Ela tem um irmão que ele está com 70 anos de idade. Ele é formado médico, homeopata, teve todo um cuidado a vida toda, né, do tipo de tratamento em si. E agora ele está, agora não, está diagnosticado já há 10 anos com mal de Alzheimer. E, e o quanto é difícil isso, né? Você vive se cuidando e tal, mas a gente não tem controle, mesmo assim, não tem controle de tudo, né? E, e se pega numa situação que você fica fragilizado, vulnerável ali diante desse diagnóstico, né? E das consequências desse diagnóstico. É, é terrível. Eu tenho uma experiência pessoal com isso, porque a minha mãe, ela já faleceu em 2006, mas ela teve Alzheimer e ficou vários anos, né? Chegou no estágio bem avançado, né, do Alzheimer. E é isso, uma coisa que faz a gente refletir bastante, ter contato com isso, porque, mas aí entra naquela questão, né, por isso que eu digo, eu não sou radical, né, eu tento, dentro de um certo nível, né, de harmonia, ser o mais saudável possível, porém, a gente tem que saber que existem coisas que nós podemos fazer ao longo da vida, que nós podemos decidir, mas tem outras que são totalmente aleatórias, né, na nossa vida, talvez até a maioria. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né, a gente tem que estar preparado para, a gente vai lutar por aquilo que é possível, que não é possível, a gente tem que aceitar e se adaptar só da melhor forma possível, né. Então, talvez aí, essa questão do Alzheimer, que coloca medo em todo mundo, e com razão, porque eu acho que é uma coisa triste, porque a gente acaba deixando de ser quem nós somos, né? Porque eu tenho uma visão meio física dessa questão. Para mim, eu não sou uma alma, uma essência. Para mim, eu sou aquilo que as reações físicas e químicas no meu cérebro aconteceram desde novo, todas as minhas experiências, mais aquilo que eu busquei, mais a influência da minha genética, é o que eu sou hoje, essa consciência que eu tenho. Eu vejo assim, então, uma pessoa com Alzheimer, no meu ponto de vista, acaba deixando de ser o ser humano que foi, porque tudo que foi construído vai ser desmantelando junto com a memória, fica aquela base de comportamento, né, do que a pessoa tinha, sim, mas a memória
é o que nós somos, né? É muito forte parte do que nós somos, então é uma doença bem cruel. Mas é, mas é isso, temos que fazer tudo que está ao nosso alcance e ter consciência de que tem coisas que simplesmente não estão ao nosso alcance, né? Faz parte, essa é a vida, né? Essa também é a beleza da vida, né? Não está tudo certinho naquele caminho ali, não se sabe, né? Faz parte da beleza, essa inconstância, essa insegurança aí que nós temos que conviver todo dia, né? Qual que é o seu maior medo, Mauro? E como você lida com ele? O maior medo, não sei se eu tenho um maior medo, mas eu acho que o maior medo é não viver intensamente, né? Ou ficar fixo num ponto só, né? Porque eu acho que a vida é isso que está acontecendo, né? Se eu morresse hoje, eu já vivi muito intensamente, isso já foi uma vida muito, que eu considero privilegiada e muito intensa em vários aspectos, e também não monótona, porque eu sempre tive muitas fases, mas sempre tive movimento e vou continuar em movimento. Então, o meu único medo é parar. Seria parar, seria me acomodar e ficar estagnado, mas eu sei que isso não vai acontecer. Não vai acontecer voluntariamente, pelo menos. Interessante. Muito parecido assim, né? Eu fiz essa pergunta pro Flávio. Eu estava entrevistando ele. É, na verdade, não foi bem essa, mas foi. Ele respondeu algo parecido com você. Eu perguntei, eu não quero morrer antes de. E ele respondeu, eu não quero morrer antes do meu corpo. E, É, e nem é quero que o meu corpo morra antes de mim. uma maneira muito mais poética de falar isso. Mas é a mesma coisa, né? É a mesma, Isso é para quem tem o dom da poesia. mas é a mesma coisa. Sim, Interessante. exatamente. É muito legal, muito interessante. Mauro, você já se sentiu esquecido por Deus? Essa pergunta é um pouco complexa, porque, não, a princípio, nunca me senti esquecido por Deus, mesmo quando eu acreditava em Deus. Então, só que hoje eu sou ateu, né? Nos últimos, processo meio longo, nos últimos 15 anos, eu me transformei em uma pessoa extremamente espiritualizada, segundo eu pensava, para uma pessoa que não acredita em Deus. Então, mas mesmo quando eu tinha um bom convívio não, tenho até hoje, com um bom convívio com o conceito de Deus, mas quando eu acreditava e eu nunca me senti esquecido. Eu sempre achei que eu sempre achei que eu deveria ter coragem de assumir as próprias responsabilidades sobre tudo que estava acontecendo comigo, ou simplesmente de entender que tem coisas que são aleatórias e outras coisas tem que ter coragem para entender o porquê, em vez de ficar choramingando para Deus ou para qualquer outra pessoa ou entidade. Bom, eu ia perguntar, mas você já meio que deu a deixa aí, né? Você pensa que Deus pode escolher o nosso destino? Se a gente tem que se responsabilizar, como você disse. Não. Eu acho que não, nem Deus, nem ninguém. Mas eu acho que existem algumas características, algumas coisas que são, digamos, que poderiam ser consideradas como é que eu vou dizer, uma coisa pré-definida, que em parte pré-definida nós temos, porque depende do local onde nós crescemos,
isso faz muita diferença naquilo que nós vamos nos tornar e naquilo que nós vamos viver, embora nós sempre podemos mudar muita coisa dentro daquele ambiente que nós estamos, mas existe uma certa restrição, né? É só tu olhar. Imagina alguém que nasce e que já está com 15 anos e nasceu num campo de refugiados, por exemplo, no país ali do Oriente Médio. Quais são as possibilidades? Muitas, mas dentro de uma coisa bastante restrita, né? Isso é uma coisa real, né? A gente está acostumado com uma vida muito boa, a gente tem que estudar um pouco do que está acontecendo no mundo hoje, a gente vai ver que a gente é muito privilegiado. E outra coisa que tem uma pré-definição, que é a própria genética, é a biologia. Não adianta, né? Nós temos uma pré-definição. Não adianta acharmos que não. Isso influencia até um certo ponto apenas. Em alguns casos, isso influencia totalmente, né? Como pessoas que em algum momento têm uma doença degenerativa severa, e aí que seja totalmente genética, existem alguns casos. Não adianta, por mais que a pessoa fizesse, tal, ela não tem como fugir daquilo. Mas é uma coisa, é uma aleatoriedade. Está dentro dessa que eu falei antes, né? Disso que é a aleatoriedade da vida. Tem várias coisas que são aleatórias, não estão no nosso controle. Então, se eu não existe um plano de Deus, em um destino, porque a gente pode fazer muito, mas a gente pode fazer muito dentro de certas condições que são superiores a nós, né? Que são o local onde nós estamos, e são também questões genéticas e questões também de acidentes que podem acontecer, questões totalmente aleatórias, né?